A janela de transferência das principais ligas do futebol europeu iniciou no dia 1º de julho e durou até o dia 2 de setembro, com exceção para clubes da Inglaterra, que desde o dia 8 de agosto está com a sua janela fechada. Como é de costume, muitas foram as negociações e troca de jogadores entre os clubes, envolvendo cifras milionárias e as mais surpreendentes e inesperadas contratações. Nesse vídeo, você vai conhecer os jogadores brasileiros que trocaram de clube no velho continente. Então, como é de praxe, venho pedir o seu joinha no vídeo para dar aquela ajudaça na divulgação, e também a sua inscrição no canal, caso você ainda não tenha feito. Sem dúvidas, o principal jogador brasileiro que trocou de clube nessa janela de verão foi Philippe Coutinho. Após uma temporada e meia de mais baixos do que altos no Barcelona, o meio-campo, que custou 145 milhões de euros, foi emprestado por um ano ao Bayern de Munique, que desembolsou 8 milhões e meio de euros para contar com o jogador. Revelado pelo Atlético Paranaense e com passagens por Fiorentina e Juventus, o goleiro Neto foi contratado pelo Barcelona vindo do Valência, e pelo arqueiro, o clube catalão desembolsou 26 milhões de euros para assinar um contrato de 4 temporadas. Após 2 temporadas de destaque no Lille, o volante Thiago Mendes foi contratado pelo Lyon, que desembolsou 25 milhões de euros para contar com o jogador por 4 temporadas. Atacante revelado pelo Sport, Joelinton, após 4 temporadas vinculado ao Hoffenheim, foi vendido ao Newcastle da Inglaterra pela bagatela de 44 milhões de euros, se tornando a compra mais cara da história do clube, e será mais um brasileiro a desfilar nos campos da Premier League. Lateral direito que marcou época com a camisa do Barcelona, só que não, Douglas na última temporada jogou emprestado ao Sivasspor da Turquia, onde foi eleito o melhor da posição no campeonato local. Com o término do vínculo de 5 anos com Barcelona, o jogador ficou livre no mercado e acertou um contrato de 3 anos com Besiktas, permanecendo em solo turco. Revelado pelo Vila Nova, o volante Fernando no futebol europeu acumulou passagens pelo Porto, pelo Manchester City e pelo Galatasaray, clube no qual defendeu por 2 temporadas até ser negociado com Sevilha, que desembolsou a quantia de 4 milhões e meio de euros para ter o jogador por 3 temporadas. Se Fernando chegou, Guilherme Arana saiu. Após uma temporada sem destaque no Sevilha, o lateral esquerdo revelado pelo Corinthians foi emprestado por um ano à Atalanta da Itália, e no clube terá a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões. Volante que despontou no Atlético Paranaense, Hernani na última temporada defendeu a camisa do Zenit, e após ser campeão russo, o jogador que despertou o interesse de clubes brasileiros nesse meio de ano foi emprestado ao Parma da Itália. Jogador com início meteórico na carreira, Éder Militão, que joga tanto de zagueiro como de lateral, foi revelado pelo São Paulo em 2017, e após o destaque imediato foi vendido ao Porto, onde também teve ótima passagem, vindo a despertar o interesse do Real Madrid, que abriu os cofres e topou pagar 50 milhões de euros pelo jogador. Revelado pelo Vasco, onde apareceu muito bem, Douglas Luiz foi vendido ao Manchester City em 2017 por 12 milhões de euros, mas não entrou em campo em nenhum jogo com a camisa do clube, já que ainda naquele ano foi emprestado ao Girona. Após 2 temporadas em solo espanhol, o jogador foi negociado em definitivo com o Aston Villa, que pagou quase 17 milhões de euros ao City para ter Douglas Luiz por 4 temporadas. O meio-campo Adrian despontou como craque no Flamengo, pois nas categorias de base o garoto arrebentava, mas toda a expectativa em torno do seu futebol nos profissionais não se confirmaram. No futebol europeu, o jogador já passou pela Itália, pela Inglaterra e pela França, e nas últimas 2 temporadas estava na Suíça, onde defendeu a camisa do Sion. Nessa janela de meio de ano, o jogador se transferiu por empréstimo ao Kayserispor da Turquia, onde atuará por 1 temporada. Zagueiro que mais movimentou dinheiro na história do futebol, Davi Luiz, que já defendeu as camisas do Benfica, do Chelsea e do Paris Saint-Germain no velho continente, mais uma vez trocou de clube, defendendo a partir desse ano as cores do Arsenal, que pagou quase 9 milhões de euros para tirar o jogador dos Blues. Zagueiro que se tornou conhecido após defender o Corinthians, Felipe deixou o clube em 2016 após ser vendido ao Porto, clube que defendeu por 3 anos. Em maio desse ano, foi oficializada a venda do jogador para o Atlético de Madrid, que desembolsou 20 milhões de euros para contratar o jogador por 3 temporadas.
Após 2 temporadas no Manchester City, onde foi bicampeão da Premier League, o lateral direito Danilo, que na Europa já defendeu as camisas do Porto e do Real Madrid, foi contratado pelo valor de 37 milhões de euros pela Juventus e na Itália irá reencontrar Cristiano Ronaldo, com quem atuou junto no clube espanhol. Revelado pelo Grêmio, o volante Wallace em 2017 foi vendido ao Hamburgo da Alemanha e logo na sua primeira temporada no clube teve de amargar o rebaixamento para a segunda divisão da Bundesliga. Na temporada seguinte foi negociado com o Hannover 96 e acreditem, o jogador mais uma vez foi rebaixado na Bundesliga. Nessa janela de verão, o Wallace se transferiu para a Udinese da Itália pela quantia de 6 milhões de euros e no clube atuará ao lado de mais 3 brasileiros. Revelado pelo Corinthians, o atacante Malcom desembarcou no futebol europeu em 2016, após ser contratado pelo Bordeaux da França, e no clube atuou 2 temporadas e meia até despertar o interesse do Barcelona, que o contratou por 41 milhões de euros em 2018. Jogando apenas uma temporada no clube catalão, em 2019 o jovem atacante foi vendido ao Zenit da Rússia, que topou pagar 40 milhões de euros pelo seu passe. O atacante Wesley Moraes é mais um exemplo de jogador que não chegou a atuar profissionalmente no futebol brasileiro, tendo jogado apenas nas categorias de base do Itabuna da Bahia. Ainda menor de idade, viajou para a Europa, onde assinou contrato com o Tretin da Eslováquia, clube que se tornou profissional e ganhou destaque. Após pouco tempo no clube, foi vendido ao Brugge da Bélgica, onde atuou por 3 temporadas, sendo bicampeão nacional. Nessa janela de verão, o atacante foi negociado com o Aston Villa pelo valor de 25 milhões de euros, se tornando a compra mais cara da história do clube inglês. Douglas Santos começou a jogar futebol no Náutico em 2012, mas foi no Atlético Mineiro que o jogador ganhou mais destaque, chegando até a seleção brasileira. Em meados de 2016, foi vendido ao Hamburgo da Alemanha por 6 milhões e meio de euros, atuando no clube por 3 temporadas. Após fracassar na tentativa de retornar à elite da Bundesliga na última temporada, o Hamburgo vendeu o lateral esquerdo para o Zenit, que pagou 12 milhões de euros pelo seu passe. Revelado pelo Santos, Rafael Cabral se consagrou na geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso, ao conquistar os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2013, foi vendido ao Napoli, onde atuou por 5 temporadas, e na Itália ainda vestiu a camisa da Sampdoria. Sem muito espaço no futebol italiano, Rafael nessa janela de verão se transferiu para a Inglaterra, onde acertou o contrato de 3 anos com o Reading, clube que disputa a Championship, equivalente à segunda divisão do país. Lateral esquerdo de origem, Dalbert não chegou a atuar profissionalmente no futebol brasileiro, onde acumulou passagens pelas categorias de base do Barra Mansa, do Flamengo e do Fluminense. Na Europa, o jogador se tornou profissional no Académico de Viseu de Portugal, onde posteriormente se transferiu para o Vitória de Guimarães. Ainda jogou no Nice da França, onde se destacou e foi comprado a peso de ouro pela Internazionale. Sem se firmar em Milão, foi emprestado nessa janela à Fiorentina, onde irá atuar por 1 temporada. Revelado pelo Grêmio, o goleiro Léo Jardim foi pouco aproveitado no clube gaúcho e em meados de 2018 foi emprestado ao Rio Ave de Portugal para ganhar experiência. No clube português se destacou, sendo titular em mais de 30 jogos na temporada passada, onde inclusive foi eleito o melhor jogador do clube. No dia 11 de julho, foi anunciada a venda de Léo Jardim ao Lille por 6 milhões de euros, assinando um contrato de 5 anos com o clube francês. Bom pessoal, e essas foram as principais transferências de jogadores brasileiros nessa janela de meio de ano do futebol europeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esqueça também de deixar a sua opinião nos comentários.